Bom dia. A gente fala bom dia aqui, parece que a gente não viu antes, mas assim fica oficial, né? A gente fala bom dia, fica bacana. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, turminha! Que belezura! Doutor Bittencourt, um encanto derramando sobre nós estrelinhas de calor, porque o amor aquece. Então, nessa manhã, quando nós nos reunimos aqui, todos nós nos sintamos aquecidos pelo amor do alto e sendo cuidados com muito carinho, por favor. Bom dia, gente. Falar bom dia depois da Aldinha é duro. É duro. Eu vou ficar do outro lado agora. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, um bom dia para todos. E eu queria aproveitar, já que o senhor Fausto entrou nessa linha, que, sem resposta, mas que nós pensássemos o que significa liberdade para mim. O que é ser livre? Eu estou presa? Porque se eu penso em liberdade, eu devo estar presa em algum ponto, né? Senão a gente nem pensa, né? A gente não pensa nas virtudes quando nós não estamos defrontando com o oposto da virtude, né? Então, Emmanuel traz para a gente, não useis, porém, da liberdade... Emmanuel não. Emmanuel traz que Paulo falou para os Gálatas, né? Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Em algumas traduções, fala pelo amor. E aí vem seu Falso trazer para a gente que fora da caridade não há salvação, né? É o tema máximo do Espiritismo, porque fora do amor não há salvação. Só que tipo de salvação? A autossalvação, né? A felicidade, a liberdade, realmente. Vamos percebendo aqui, antes da gente entrar no que Emmanuel traz, eu fui lá no Livro dos Espíritos buscar sobre a liberdade. A liberdade é uma lei, né? Lei da liberdade. Na questão 825, Kardec pergunta para os espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, vangloriar-se, gabar-se de gozar de absoluta liberdade? Algum lugar eu posso dizer que eu sou realmente absolutamente livre? E eles respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Se nós precisamos uns dos outros, nós não somos inteiramente livres. E na pergunta 826, fala, mas não tem algum lugar? Ele fala, olha, os eremitas, né? E aí eu coloquei só a resposta, porque ele vai falar que desde que juntos estejam dois homens, duas pessoas, né? Homem no sentido de ser humano, de humanidade. Desde que juntos estejam duas pessoas, há entre elas direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. A nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Isso é uma frase que todos nós conhecemos. Nós esquecemos tanto dessa frase em casa, né? Quando a gente está com irmãos, quando a gente está com o outro, nós esquecemos da liberdade do outro. Que dirá, então, daqueles que nós não enxergamos, né? Nós esquecemos muitas vezes da liberdade dos espíritos. Na 833, também só a resposta. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Então, nós somos livres do pensamento. Gozamos de ilimitada, sem limites, né? Nós podemos deter o ímpeto do pensamento, ou alguém pode tentar deter o nosso ímpeto do pensamento. Eu posso te direcionar o pensamento para outro lugar, mas você tem a liberdade de não querer seguir o meu pensamento. O seu pensamento é livre, então pode-se deter o ímpeto, porém não pode aniquilá-lo. Ninguém pode aniquilar o pensamento. E é muito interessante a continuidade, porque vai falar que a responsabilidade é entre eu e Deus, do pensamento, né? Mas quando a gente vem para essas questões, nós vamos lembrar que o quê? Que a liberdade nos traz responsabilidade. Eu sou livre de escolher, eu sou livre de fazer. Quando a gente fala em escolha, nós já conseguimos perceber aí o limite da liberdade, né? Então, eu sou livre de escolher, mas eu sou responsável pela minha escolha. Então, o que a Emmanuel traz para a gente sobre esse texto?
esse tema. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. E a gente vai pensar os dominadores políticos, senhores, e nós, no nosso local de mando, seja em casa, seja na cozinha, né? Colocando a mulher aqui assim um pouco mais. Hoje em dia tem os chefes de cozinha. Mulher é cozinheira, muitas vezes é um homem chefe. Brincadeira, gente, eu tenho que explicar que é brincadeira. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo, os administradores do mundo, não os donos do mundo, mordomos, os que administram, aproveitam-se para o exercício da tirania, usam a liberdade, os servos em explosões de revolta e descontentamento. Então, aquele que serve também tem a liberdade de explodir em descontentamento, né? Em revolta. Mas nós vamos observando ao longo do que Emmanuel vai trazendo que nós somos responsáveis, inclusive, por isso. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração, a extinção de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Nós queremos liberdade, esquecemos que a liberdade ela não anda sem a responsabilidade. Ela anda de mão dada, colada com a responsabilidade. Então, quando eu eu quero tirar a responsabilidade, eu entro na escravidão. A liberdade deixa de existir. Por isso, nós precisamos estar atentos às nossas escolhas, inclusive as do pensamento, onde somos mais livres. Porque se nós, no momento da escolha, desviarmos do serviço, do amor ou caridade, nós entraremos na escravidão, na responsabilidade daquilo que poderia ter sido feito melhor. Aldinho hoje trouxe isso para a gente, o doutor Bittencourt trouxe para a gente que a fala de Paulo aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A liberdade. Eu tenho a liberdade de fazer tudo, mas eu tenho que lembrar da responsabilidade na hora da escolha do que eu estiver fazendo. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É a continuação da frase, né? Se tudo me é permitido, se eu não vou deixar que me domine, então não vou me escravizar. E a gente, lembrando a fala do seu Fausto, quando ele traz Jesus, nós vamos lembrar naquele outro momento também, onde Jesus se mostra tão livre. Mostra para nós o que realmente é ser livre. Ele sabia que Judas estava preparando para traí-lo. Ainda que a gente possa interpretar que Judas não tivesse a intenção da traição, né? Mas Judas não foi livre, ele não se libertou para o pensamento. Ele se escravizou no tipo do pensamento. Então, ele tinha responsabilidade para aquilo que ele estava fazendo. E Jesus fala com ele, vai e faça agora o que você tem que fazer. Uma nova oportunidade para Judas parar e pensar e fazer nova escolha. E ele foi e fez. Né? Quem estava preso naquele momento? Né? No momento da crucificação, quem realmente estava preso? Então, essas perguntas nós precisamos trazer para nós. Quando nós estamos irritados, com raiva, logo em seguida, porque essas emoções são naturais ainda em nós, mas nós precisamos de trazer esses pensamentos de novo e falar qual a escolha que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Eu vou me prender ou eu vou me libertar? Como que eu vou me libertar daquilo que está me fazendo mal? Através da decisão, né? Do entendimento, da autoanálise. Nós precisamos de olhar para nós para que possamos tomar as escolhas adequadas, né? Emmanuel continua que ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Então, o servir ao outro não me escraviza, me eleva, né? Eu vou me tornar escravo das minhas ações e não do meu serviço, não do que eu ofereço. O mordomo, aquele que administra, ele pode estar escravo das suas concepções equivocadas. E o serviçal, que executa a ordem, ele pode estar livre por causa da decisão
de fazer cumprir a ordem da melhor forma possível, né? Nós não temos muito hábito, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de obedecer. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo se fala da obediência. Nós temos muita dificuldade em obedecer. A obediência para nós ainda nos atinge e aflige, porque nós temos um receio de estar sendo mandados, quando nós ainda não entendemos o que significa cumprir ordem. Então, não estou sendo mandada, eu estou fazendo uma tarefa que vai me engrandecer se eu me responsabilizar por ela, né? E a obediência, ela existe em todos os campos. Nós começamos pela família, né? E nós vamos levando essa obediência. Muitas vezes ainda somos chamados de bobo quando nós obedecemos. E precisamos sempre de lembrar de Jesus. Jesus foi bobo ao se deixar prender? Jesus foi bobo ao se deixar crucificar? Porque se eu fosse crucificado, eu não teria opção. Mas Jesus tinha. Ele é o governador do planeta, ele curou leprosos, né? Ele saberia como não ser crucificado. Mas ele veio também, mais uma vez, ensinar a lei da obediência, inclusive às leis dos homens, que não existem por acaso. Modificá-las, alterá-las com respeito faz parte da nossa tarefa, né? Mas nós precisamos primeiro obedecer. Quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele está nos ensinando a obediência, né? Para que você possa ser livre. Então, você pague o que o César está pagando, está te cobrando. E dê a Deus aquilo que Deus pede de você. Respeito, obediência, amorosidade, serviço ao próximo. Porque nós sabemos que nada daquilo que não precisamos passar para o nosso crescimento como espíritos, não passaremos. E se estamos passando, ainda precisamos daquela experiência. Precisamos de trazer essas questões à mente, porque não é fácil, mas a gente sabe que é assim. O homem gozará sempre da liberdade condicional. Nós precisamos saber que estamos em liberdade condicional, não porque estamos fazendo ou fizemos coisa errada, porque não conquistamos ainda a verdadeira liberdade. E só conquistaremos quando nos tornarmos como Cristo, um espírito puro. Estamos a caminho. E se eu ainda estou em liberdade condicional, eu preciso respeitar o outro que também está em liberdade condicional. Ele ainda não sabe, talvez o outro não conheça Jesus como eu conheço, os ensinamentos de Jesus. Então, o outro pode me invadir até um certo ponto. Mas eu preciso ser livre o suficiente para permitir que ele continue e que eu analise o fato e não a pessoa. Nós ainda continuamos condenando o outro, crucificando o outro e não observando ou cuidando das atitudes que o outro teve em relação a mim. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. A virtude superior da obediência, né? Da escolha, da liberdade. E a liberdade com responsabilidade. E liberdade é amor, porque é serviço. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar a quem está perseguindo, mentaliza represálias violentas. Então, no momento que nós temos a liberdade de oferecer o perdão, nós oferecemos a vingança. O caluniado, com ensejo de perdão divino, nós queremos o reconhecimento do ser humano. Então, nós recorremos à vingança. E quantas vezes o nosso desejo de vingança não ultrapassa o equívoco do outro? Se realmente eu pudesse vingar o que o outro fez comigo, seria em condições muito superiores ao que ele fez, né? Então, nós, nessa fala, ou nessa situação, nós percebemos o quanto estamos presos, né, a questões tão pequenas. Quando nós somos filhos do Pai, de Deus, somos deuses. Jesus falou, somos deuses, somos luzes, né? Faça brilhar a sua luz. E nós ficamos aqui patinando, volitando em questões tão pequenas para nós, que nos causam dores. O incompreendido no instante azado
no instante certo de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Eu não tenho direito de reclamar? Nós somos livres, ainda que condicional. Podemos reclamar. Mas o que eu vou fazer com a reclamação? Onde eu vou me situar com a reclamação? Né? Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde que a minha dor pode me colocar ao nível de Jesus? Né? Não que eu esteja em espírito puro, não que porque eu esteja sofrendo eu já virei santo. Não, não é isso. Mas onde eu posso estar naquele nível de falar, Jesus, no caminho, no espaço que eu já estou dando conta. Eu queria vingar, eu queria reclamar, eu queria fazer o que me aliviaria momentaneamente. Mas eu vou fazer aquilo que vai me engrandecer como Espírito eterno. Porque nós vamos voltar. Hoje eu estou Lícia e amanhã como que eu estarei? Quem serei eu? Joaquina, Francisca, né? Como que eu estarei? Então eu tenho que me ocupar de cuidar da Lícia hoje, o que eu der conta, para que a próxima possa estar melhor. Ele não foi pego por Nero, não. Não. Os judeus e Roma, né? Foram os dois naquele momento. Por que Jesus se entrega? Para ensinar perdão e amor para a humanidade? Ele se entrega por obediência. Ele foi denunciado, chegaram né? Também. Nenhum ensinamento de Jesus, nenhum ensinamento do Evangelho se restringe a uma resposta só. Nesse contexto, a gente diria que sim, que Jesus se permite ser pego por obediência, né? Mas nós vamos entender que é uma abrangência muito maior nessa resposta. Chegou o momento dele, né? O momento dele era só até ali, o resto a gente tinha que caminhar por nós mesmos. E aí, dependendo do tema, você vai expandindo sua consciência para as respostas de cada ensinamento de Jesus. Dentro desse nosso contexto, a gente poderia que sim, que foi devido à obediência, inclusive a obediência dos homens. Mas primeiro, ele obedeceu a Deus, porque antes de ser pego, ele se retira e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que também é uma outra questão que a gente, né, que levaria para outro entendimento. Então, ele primeiro se coloca em obediência ao Pai. Porque se você quiser, eu não vou fazer nada contra. Não é? E a gente faz como Jesus, na hora da dor, na hora da dificuldade, a gente fala assim, Pai, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, se puder, afasta de mim esse cálice para bem longe. Mas se não for, se eu tiver que sorver esse cálice, me dá força, eu sei que você está comigo. Não é isso que a gente precisa fazer? Então, os ensinamentos de Jesus nunca, nunca são fechados. O perdão, como que é a questão do perdão? Também é uma questão muito que pode desenvolver muito, né? Muito abrangente, porque a pessoa, Jesus fala, quantas vezes deverei perdoar? Pedro pergunta, Jesus fala 70 vezes, 7 vezes, né? E dentro do Espiritismo, não sei se foi Emmanuel que fala cada questão. Então, se a pessoa faz a mesma questão comigo, eu vou pensar que aquela questão foi a primeira e vou perdoá-la infinitas vezes. Mas o perdão é muito maior que isso, porque nós ainda nos ocupamos em perdoar o outro. Eu preciso ver onde que eu estou, o que está acontecendo aqui dentro, que essa situação ainda está repetindo, que eu preciso dessa experiência. Será que eu já cresci o suficiente que eu não precisaria de passar por isso, mas eu estou num momento em que Deus está contando comigo para ajudar outra pessoa? Né? Então, assim, também são questões muito intensas. O que nós vamos observar nessas perguntas, em todas as outras que nós nos fazemos, o que eu estou fazendo nesse momento? O que Deus está querendo de mim? Quem sou eu? A gente acabou de falar
filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é, Deus somos, né? Então, nós temos que pensar como Deus, com letra minúscula. Nós precisamos de pensar grande, né? Deus é abundância, Deus é amor. E nós ainda estamos assim nas gotículas de amor, conosco mesmo e com o outro. E isso é liberdade. A liberdade de raciocínio, de pensar, de discordar. Mas discordar só para ser do contra não nos leva a lugar algum, nos prende, nos aprisiona, nos faz perder tempo. A liberdade de discordar é para buscar algo melhor. E mesmo quando a gente for discordar, a gente tem que chamar Jesus. Jesus, eu não estou concordando com isso aqui, não, mas me ajude a ver, entender, a ser esclarecida, buscar, né? Discordar, não, nunca só por discordar. É o que Paulo falou aos Gálatas, tudo me é lícito. Eu posso fazer minhas escolhas o tempo todo. Eu tenho que lembrar que as minhas escolhas, que a minha liberdade, ela está atrelada, grudada, colada com aquele super bonde divino, que não sai, junto com a responsabilidade, né? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos. Eu nunca vou buscar espinho, porque se eu sei que tem uma rosa com espinho e propositalmente eu espeto a minha mão, problema meu. Mas se a rosa que eu passei, de repente, tinha um espinho nela e eu fui espetada por acaso, eu preciso observar que ali, que não existe acaso, e que ali tem um ensinamento para que eu cresça, para que eu pare, nem que seja para observar o perfume da rosa. Que, aliás, tem um livro fantástico da irmã Sheila que chama O Perfume da Rosa, que acalenta o coração. Então, nós precisamos parar e pensar, porque muitas vezes a gente quer coisas assim grandiosas, né? Não, então essa rosa me espetou é porque eu ia acontecer uma coisa pior comigo ali na frente. Não, talvez para chamar a atenção da beleza que eu não estou observando. Nós costumamos muito a manter, a criar uma manutenção, como é que fala? A manter mesmo aquilo que não é bom para nós. A tristeza, a mágoa, a raiva, a dor, a gente mantém aquele pensamento. E nós temos uma oportunidade que os espíritos não têm. Nós temos um momento de oportunidade fantástico para mudarmos o nosso pensamento com mais facilidade. Os espíritos não estão com o corpo da carne, não estão com essa materialidade. Não é tão fácil mudar o pensamento se eles estiverem em níveis tão distintos. Se eu estiver no pensamento da revolta e da vingança, não adianta eu simplesmente falar assim, agora está tudo bem. Né? A Aldinha, semana passada, ela deu um exemplo muito interessante de lembrarmos do carro em altíssima velocidade. Por melhor que seja o carro e o freio, se você pisar repentinamente, ele não vai parar imediatamente. Ainda tem um espaço. Né? Então, assim também nós precisamos de trazer isso para nós. Vamos aproveitar. Está ruim, o pensamento está ali incomodando. Então, nós temos que parar e pensar, como que eu posso fazer para modificar isso? Né? Para pensar em coisas melhores, para produzir algo de bom. Essa é a minha liberdade. O Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, mas observando a conduta. Deus está de olho na gente. Isso é muito gostoso da gente lembrar, que a gente tem mais de achar que nós somos abandonados. Ele está de olho na gente. O que a Alice vai fazer com aquela doença? O que a Alice vai fazer com aquela dificuldade que eu dei para ela? Né? Ele está lá de olho. Né? Então, a gente faz, eu sei que você está aí de olho em mim, então me ajuda. E ele ajuda. Né? Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. É eu saber que tudo passa e deixar passar. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Emmanuel. Joana de Anjos traz para a gente que a liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade. Né? Lições de luz. Miramês traz para a gente lições de luz, ele
traz mensagens de André Luiz e de Miramês. E Miramês traz para a gente essa mensagem, que a verdadeira liberdade está no cumprimento das leis divinas e das leis instituídas pelo homem para a boa convivência entre as sociedades. Nós precisamos respeitar. Não tendo compreendido verdadeiramente o que significa liberdade, o espírito, nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, a busca como prazer imediato para a sua vida, sem compromisso com o outro. Eu quero, como adolescente, nem mais como criança, e esqueço do que eu estou provocando com esse meu querer, muitas vezes sem consequência. A verdadeira liberdade exige esforço, sacrifício e renúncia da alma imatura no que diz respeito às ordens de Deus. Então, tudo para nosso crescimento, nós vamos precisar de esforço, de sacrifício e de renúncia. Eu queria colocar uma mensagenzinha que eu achei assim, muito linda, quando eu procurei na Bíblia do Caminho. Eu acho que vale a pena. Chama Lição da Mariposa. Está na Bíblia do Caminho. Eu não sei se é espírito ou se é uma pessoa encarnada, que chama Jair Presente, o autor dessa mensagem. Então, ele vem trazendo que a mariposa, de longe, nota a chama que a seduz. Todo mundo conhece a mariposa, né? Que fica se voando em cima de uma luz, principalmente à noite, né? Ante a fina vela acesa, ela deseja mais luz. A princípio, voa incerta, sobe ao teto e desce à mesa. De perto, a luz lhe parece um lar de amor e beleza. Fica doidinha com aquela luz quentinha. Aproxima-se encantada, sente-se forte e aquecida. Não mais o frio da sombra. Ali é calor e vida. Embriagada de sonhos, atende a impulsos fatais. Quer a doce labareda, abordando-a mais e mais. Por fim, penetra na chama, que a fascina e reconforta. Crê achar a felicidade. Entra na luz e cai morta. Somos assim. Se buscamos somente o que nos agrada, queimamos o tempo e a vida em nome da liberdade. Né? Que Jesus continue nos abençoando e vamos escutar a Aldinha agora falando aqui para a gente. Obrigada, gente. Ótima manhã.